pessoal, começando mais um episódio aqui do The Borba Cast. E hoje eu estou recebendo aqui o Eduardo Mendonça. Tudo bem, Edu? Tudo bem, The Borba. Prazer estar aqui novamente. Acho que eu já vim aqui. Já vim aqui, claro. Vim com o pessoal do cafezinho. Nós gravamos já vários episódios, mas uns de casa, outro só em áudio, né? Lá no início a gente gravou um só com áudio. Eu acho que presencial aqui... Na Cuboplay, eu acho que é a primeira vez. Primeira vez, né? Um prazer, uma grande honra. Muito bem. Então vamos lá. Hoje eu vou atender uma solicitação. Na verdade, já era para ter feito esse programa aqui, né? Que eu prometi nas redes sociais e tal, e as pessoas me enviaram perguntas a respeito do livro. Esse livro aqui, né, o Pop Rock Cafezinho, Aconteceu Desse Jeito, que eu lancei em 2019. E logo depois já veio a pandemia e muita coisa que estava programada assim, em termos de lançamento do livro e tal, não aconteceu. Mas o livro saiu, né? Tá aí. Vocês encontram nas boas casas do ramo, como se diz, ou direto na editora Besouro Box, eles mandam para casa e tal. E eu um dia fiz uma postagem no Facebook ou no Instagram comentando que algumas pessoas tinham feito perguntas, e aí uma ouvinte do tempo da Pop Rock sugeriu que eu respondesse algumas perguntas e tal em função do livro, né, de coisas que ficaram assim como uma dúvida, uma curiosidade. E aí eu disse, então digam aí o que vocês gostariam de saber. E aí vieram várias perguntas, eu peguei essas perguntas e até comecei a gravar e para responder, mas achei que eu sozinho comentando assim não ficava exatamente como eu precisava de um companheiro. Eu precisava. Eu gosto da conversa, sabe? Gosto do papo. Aí hoje veio a calhar do Edu estar aqui. Eu disse, Edu, então tu me ajuda nessa empreitada. Pô, com todo prazer. Mas é engraçado, né? Tu falar que é um ouvinte do tempo da Pop Rock, né? Pop Rock já tem um tempo, né? Já tem um tempo, né, cara? Porque a Mix já tá com 8 anos, né? Então já... A Mix entrou no lugar da Pop Rock em 2013. Em 2013. Né? Só manteve o cafezinho. O resto de identidade da Pop Rock, sim, nada. Por isso que é os tempos da Pop Rock. E o cafezinho é o fio, né? É o fio. Que vem nas duas emissoras. Né? Não, e é interessante porque tu participou do cafezinho também na Pop Rock. Então, muita coisa da Pop Rock tu ainda vivenciou e tal, né? Peguei um tempo bem interessante, assim, né? Por bem e por mal, assim, né? Porque tinha algumas... Porque era interessante que tinha muita gente boa, né, cara? E o mal é que as pessoas não ficavam, né? Elas saíam, a estrutura mudava também bastante, né? A gente se mudou. Eu comecei no centro, lá na Voluntários, depois a gente foi para um estúdio no prédio... Nunca lembro. No prédio 11. Prédio 11. Da Ubra, totalmente... E a rádio toda espalhada, improvisada. Ali, né? É naquele do prédio 11 que um guarda desliga a rádio. Que o guarda desligou a tomada. Cara, tirou a rádio do ar, tirando a tomada. Era um fio que atravessava o saguão e era o fio que ligava a rádio na tomada, cara. Era coisas inacreditáveis. Assim. Quem ouve não imagina. Talvez se tivesse lance de transmissão por câmera, assim, né? As pessoas até pudessem perceber algo, mas no ar tava tudo normal, né? Não, e quando aconteceu isso, foi difícil a gente detectar o que tinha acontecido. Porque simplesmente a rádio parou e a gente achou assim que tinha queimado todo o equipamento, né? Porque ficou tudo apagado, mas é difícil isso acontecer, né? Geralmente queima um aparelho, né? Senão vai queimar tudo, né? E aí até que alguém se deu conta que, não, peraí, mas tem um fio aqui que tá desligado. E o cara foi carregar o celular na tomada? Não sei, não. Acho que ele disse que ele não sabia o que era aquele fio e como ele tá ali para, digamos, achou até perigoso, né? E ele tá ali para zelar pela segurança do local, ele disse, eu vou tirar esse fio daqui. Vou tirar isso aqui por via das dúvidas. Vou tirar. Então, isso eu conto no livro, né? Isso foi... Mas é uma lição, né? Não desligue as tomadas por aí, Antes de saber, né? Antes de saber até onde que ela vai. O que tem ali e tal.
Mas, enfim, eu vou começar, antes de responder as perguntas que os ouvintes enviaram, né? Eu quero... tem 3 assuntos, assim, que na verdade, é a repercussão do livro depois que ele foi lançado, né? De colegas que, ao ler, detectaram alguma coisa, assim, tipo, isso aí não está bem contado, né? Seriam colegas envolvidos na história. Envolvidos, claro. E claro que alguma coisa, na hora de escrever, o cara que escreveu lá, ele se passou, entendeu? O cara que escreveu. Qual é o processo do cara que escreveu? Ele tomava um negocinho junto enquanto escrevia? Às vezes sim, né? Às vezes sim. Tá. Porque ajuda a inspiração, né? Claro, vem a inspiração. E então, na verdade, são detalhes, assim, né? São coisas, mas que ajudam a esclarecer, né? Então, o primeiro deles foi com o Bart Lopes, nosso amigo Luciano Bart Lopes. Que foi o episódio da minha briga com ele no ar por causa do termo macacada, né? Isso não era no cafezinho, era a máquina do cafezinho. Era a máquina do cafezinho, que a gente transmitia os jogos e tal. E naquele dia, eu não lembro porque eu fiquei no estúdio, então eu comentei o jogo pela televisão, assim. Mas o pessoal estava no estádio. E o Bart estava lá no estádio e ele estava falando comigo, o Inter tinha perdido, tinha sido um resultado favorável a ele. Tu já Gremista estava meio brabo. Eu já estava meio né, invocado com o resultado. E aí ele estava falando, na hora que ele estava falando, eu ouço alguém gritar, né? Tipo assim, se ferrou, macacada, né? Que é um termo que a torcida do Inter sempre ouviu, né? Sim. Da torcida do Grêmio, né? Do próprio Bart, daí inclusive. tu imagina... E eu achei que o Bart tinha falado. Eu achei que ele tinha falado. E aí que se criou o tal do episódio, que até hoje é muito comentado, que eu fiz um discurso, né? Dizendo... Tu vai ver, Bart Lopes, a força da macacada. Porque, claro, eu exagerei também para criar um clima, né? Mas ele ficou apavorado. Ele né? ficou, ele achou viu, que era verdade. Né? Ele viu que eu tinha ficado brabo e se preocupou, tanto que ele emudeceu, né? Ele não falou tu nada. Ficou brabo, mas tu deu uma exagerada, eu dei uma exagerada cênica, né? Sim, que é uma coisa que rolava, né? Que rola Sempre no rolou. rádio direto, né? Então. Às vezes a gente dá uma forçada em algumas coisas, né? No riso, até em brigas. Né? Quantas vezes a gente, né, desliga o microfone e diz, cara, essa discussão aí tá boa. Essa foi boa. Vamos manter. Vamos manter. Cara, isso é... Eu sinto até dizer isso para algumas pessoas, pode até ficar de cara, mas é verdade. Acabou com a magia do rádio. Acabou com a magia. Bom, então, aí o Bart, quando ele leu, ele disse, mas não fui eu que falei o negócio, né, Ele jura até hoje que não foi ele. Ele disse, não fui eu. E eu acredito. Só que como ele usava aquilo, ele falava aquilo nas internas com a gente o tempo todo. Sim, tu disse, o cara usou no... Aí eu disse pra ele, cara, mas tu tem um pouco de culpa, porque tu falava isso pra gente, então pra mim foi automático, né? O que ele alega é que foi alguém da torcida, porque ele fazia torcida, reportagem de torcida. Isso. E um cara que tava vendo o que ele tava falando ali no ar, chegou e gritou, entendeu? Se ferraram, macacada, uma coisa assim, né? Que é um termo totalmente errado, né? Vamos combinar, né? Claro, mas que dentro do futebol a gente sabe que tem muitos termos que são politicamente incorretos e que são usados, né, cara? Sim. Mas quem vai ao estádio. Mas acho que a macacada caiu, né? Assim, foi uma coisa que a galera, parou de usar, né? Acho eu, né? A torcida gremista, né? Deu uma mudada, até porque assim, mudou um pouco o comportamento do público no estádio, né? E hoje o estádio, inclusive, está muito mais comportado, né, do que era. Né? Muita câmera também, né? Muita câmera. Mesmo assim, ainda acontecem episódios lamentáveis e tal. Mas, enfim. Eu queria, então, esclarecer que, não foi o Bart que falou. Mas tá no livro como Bart. Eu botei no livro como se
ele tivesse falado, mas, parênteses importante, o Bart falava isso para nós. Pode não ser ali. Pode não ter falado ali, mas ele falava. Então, esse é um episódio assim que eu podia ter perguntado para ele se ele realmente falou, mas nunca me passou pela cabeça que não tinha sido ele. Sim, porque o som saiu nítido. Sim, para mim foi assim, tipo, eu ouvi aquilo e já assimilei na hora, entendeu? Não coloquei. É uma corneta dele, exato. certamente que eu conheço, enfim. Então tá, esclarecido esse ponto. O segundo, passo para o segundo. A demissão do Jimmy Joy, que eu conto, né? Isso foi bem antes, né? Desse episódio que é uma época anterior. Essa eu não estava ainda, não. Sim, eu entrei em 2011 na Pop Rock. O Jimmy trabalhou... na verdade, o Jimmy não chegou a trabalhar na Pop Rock. O Jimmy trabalhou quando ainda a rádio não tinha assumido o nome Pop Rock. Ela ainda estava naquela transição de Felusp para... a gente falava 107, né? Então ela não era ainda a Pop Rock com o Fetter, assim, que depois aí sim a gente... O Jimmy é de antes do Fetter. É de antes do Fetter. Mas o Arthur já estava. O Arthur já estava. O Arthur sim. E aí o episódio do Jimmy é o seguinte, o Jimmy foi o primeiro, inclusive, que me ligou dizendo, não, tudo bem, tu me demitiu ali, eu conto a briga, ele brigou com o Arthur, né? Que briga, hein? Uma briga... A briga feia. Feia. O que teve de diferente, né? Ele disse que, na verdade, isso aconteceu, ele reconhece tudo, né? E a gente ficou, inclusive, ele não falava comigo depois disso, um tempão, sim, né, cara? Depois passou e a gente acabou se falando e ficou tudo bem. E depois a gente até dava risada disso. Anos depois, né? A gente dava risada disso. Mas aí ele disse que, na verdade, também tinha um fato que eu não citei no livro, que é o fato de que nós tínhamos recebido uma orientação em termos, assim, na verdade, uma ordem de diminuir uma pessoa da rádio porque o custo estava muito alto, porque é uma coisa que acontece seguidamente, né? Ao longo da vida. O contrário, geralmente, não acontece. Mas isso acontece muito, né? E não só na nossa rádio, mas em várias empresas. E a produção, a parte de redação é sempre mais visada, assim, porque tu pode... enfim, trabalhar com menos notícias, né? Sempre a primeira coisa que tu corta é notícia, né, cara? Principalmente numa FM que não vive de notícia, né? E aí, esse fato também pesou. E eu me esqueci disso. Eu me esqueci que tinha isso realmente pesou também, né? Então, assim, claro, o que passou pela minha cabeça? Eu preciso tirar alguém. O Jimmy está... tendo uma atitude intempestiva que eu não concordo, né? Mas seria ele ou o Arthur, eles estariam nessa mira aí, vamos dizer, na diminuição de custos? Sim. Naturalmente. Qualquer um estava, mas eu acho que os dois eram mais, digamos assim, os primeiros da fila pela função, não pelas pessoas, né? Sim. E aí eu aproveitei o embalo, já que ele estava tendo aquela atitude... para mim, incompreensível e que me deixou também brabo na hora, né? Ele te ajudou, né? Ele me ajudou, exato. Ele me ajudou a decidir. Obrigado, então, Jimmy. E aí ele disse, tu não cita o fato de que tinha que ir alguém para a rua. Eu digo, isso é verdade. Isso é verdade. Por isso eu estou agora aqui dizendo... Corrigindo. Tu omitiu só, vamos dizer assim. Não mentiu nada, tu só omitiu esse detalhe. Mas é interessante esse tipo de coisa quando tu escreve um livro baseado em memória, né? Porque não vem tudo na memória, né? E claro, e muita coisa, eu mesmo lendo o livro depois de pronto, me dou conta que aqui podia ter mais esse detalhe que faltou. E tem a questão do ponto de vista dos personagens, né? Dos personagens. Porque cada um tem um ponto de vista sobre uma história, né? E esse é o teu ponto de vista, né? Sim. Tu é o único que escreveu um livro sobre cafezinho até agora, então esse é o ponto de vista que a gente tem, né? Mas os caras vão
todo mundo vai se defender, né? Aí agora vem um outro ponto que até esse é um pouquinho mais polêmico, porque assim, muitas pessoas perguntaram ao longo desses anos aí, depois que saiu o livro, por que o Fetter não participou do livro, não aparece depoimento dele. Ele é citado, obviamente. Esse é o terceiro tema que tu... É o terceiro dessa primeira fase aqui. E o Fetter disse numa postagem no Instagram, até não faz muito tempo isso, ele foi questionado por alguém no Instagram por que ele não participa do meu livro. Né? E aí ele respondeu que ele não participou porque ele achava... Eu não vou exatamente colocar agora aqui exatamente as palavras que ele disse, mas ele falou alguma coisa assim, que a importância dele na rádio, na criação da pop rock, era muito maior do que simplesmente responder algumas perguntas a respeito da rádio para constar ali no livro. Então ele... Né, porque ele tinha criado a rádio, porque ele tinha criado o cafezinho e me chamou para participar. Mas ele está citado no livro muitas vezes, sim, né? o tempo todo. Mas ele não participa dizendo alguma coisa. Porque, na verdade, ele não quis participar. Né? Ele foi convidado. Né? Sim. Eu lembro que tu tentou várias vezes Várias agendar vezes. com ele, A gente né? marcou. Chegou a agendar, A né? gente agendou e não rolou e tal. E essa colocação dele me causou uma certa estranheza, assim, porque na minha visão ele não participou porque ele não quis, né? Porque eu convidei, né? Ele nunca tinha te dito isso, que E ele postou publicamente. Não, ao contrário, ele sempre disse que ia participar, que sim, que ia fazer, inclusive até com certa, digamos, vontade, desde a primeira vez que eu entrei em contato com ele, né? Que eu disse, cara, precisamos conversar porque eu estou fazendo um livro e eu quero que tu apareça no livro dizendo algo, né? Então vamos conversar, vamos marcar um dia para a gente ver como vai fazer isso, né? E eu nem tinha eu nem tinha um jeito ainda certo, uma fórmula para fazer isso. Eu queria conversar com ele para a gente definir de que forma ele participaria. Ele poderia escrever um texto, como alguns fizeram, né? Alguns ex-colegas fizeram, escreveram um texto, me entregaram pronto. Né? Alguns eu tive que dar uma enxugada. O Paulo Inchauspe me entregou quase um livro. Outro livro. Aí eu cortei. O livro dele. Aí eu disse para ele, cara, eu vou cortar uns pedaços aqui, porque tá muito grande, cara. E ele, não, faz o que tu quiser. Disse, beleza. Ou então a gente poderia fazer um negócio de pergunta e resposta, né? Eu perguntar para ele responder. A gente poderia bater um papo e gravar esse papo. Que seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas esse encontro não aconteceu, porque ele desmarcou. E a tua ideia era gravar, na época. Gravar uma conversa com ele. A minha ideia era combinar com ele de que forma nós faríamos. Mas não rolou a conversa. Então não teve combinação nenhuma. Né? Aí eu fiz uma segunda tentativa e aí ele já estava morando fora. E aí era difícil conciliar, né? Porque o cara estava morando já nos Estados Unidos, então ficava mais difícil. A maneira remota não estava ainda em voga. Porque a gente falou, até brincou com isso, né? Tipo, cara, vamos aproveitar e vamos se encontrar, né? Sim. Então, pô, boa ideia, vamos se encontrar. Não tem nenhuma inimizade, né? Não. Foram colegas há muito tempo. 10 anos, né? 10 anos. Só que não aconteceu, né? A gente marcou de novo também, ele desmarcou, que na verdade é um comportamento meio comum do Fetter. Eu que convivi com ele, né, cara? Tu pode dizer melhor, né? Posso dizer que ele, cara, ele desmarcava as coisas assim muitas vezes e em cima do laço. Em cima do laço. O que não me surpreende em se tratando dele, né? Mas ok, aí quando já tava tipo assim, cara, não tem mais tempo. A editora botou uma data que eu já tinha passado e aí a editora disse, amanhã tal hora esse livro tu tem que dar o ponto final.
E ele te respondeu? E aí eu disse para ele, cara, olha só, eu vou tá terminando o prazo. E aí ele, pois é, não sei o quê. Isso ele já estava lá, ele estava nos Estados Unidos, falando no WhatsApp. Daí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui umas perguntas básicas que eu fiz, que eu mandei para todo mundo, assim, tipo, para quem não estava muito inspirado, não estava muito afim de pensar, responde as perguntas que eu fiz e pronto, já me ajuda, já participa, né? Uhum. E muita gente respondeu as perguntas que eu fiz e assim a coisa aconteceu. Tem um monte de participação no livro, né? Quase Um todo monte. mundo, né? Quase todo mundo. É. E aí ele disse, cara, então me manda as perguntas. Eu, tá, tô te mandando agora. Aí ele me disse o seguinte, eu tô na rua agora, assim que eu chegar em casa, eu te respondo. Eu já usei essa. Já, né? Já usei essa. Essa é uma boa de usar. Tô na rua, tô dirigindo agora. Exato. E não veio. Sim. Aí, bom, aí não tinha mais o que fazer. E aí tu não né, falou cara? mais nada. Essa foi a última vez que tu falou com o Fetter. Essa foi a última vez que eu falei com ele. E essa publicação, então, quer dizer, essa resposta na publicação, ou alguém cobrando, enfim, é uma surpresa. Não aconteceu nada disso. Ele foi convidado pro livro. Ele foi convidado. Só que as pessoas, assim, não sabem que ele foi convidado, né? Então as pessoas ficam pensando, será que ele não convidou? Será que eles brigaram? Porque sempre ficou essa dúvida, assim, né? Sim, super rolou, né? Como se fosse uma coisa do Pretinho Básico versus Cafezinho, Claro, né? e rolou mesmo, né? E eu abordo isso no livro, né, cara? Eu falo nisso, nessa briga que se estabeleceu, assim, né? Não, na vida real o pessoal se gosta, assim. Tá, tem uns que não se gostam, mas em linhas o- gerais o pessoal convive civilizadamente, né? Sim, sim. E inclusive eu com o Fetter nunca tive maiores atritos, assim, né? Sim. Da gente ficar discutir. A gente discutia mais quando trabalhava junto do que depois que ele saiu. Sim. Porque depois que ele saiu virou uma briga de mercado, né? De espaço no mercado. Não uma coisa eu e ele, assim, né? De pessoal, né? Tanto que ele sempre me tratou muito bem, a gente sempre se respeitou e nas poucas vezes que eu encontrei com ele, né? Foi sempre muito tranquilo, assim. Mas, assim, ficou um clima um pouco chato, assim, né? Porque a forma como aconteceu, algumas coisas que rolaram, assim, não foram, ao meu ver, muito legais. Mas A saída dele e de quem que saiu junto? Ele, o Amaral e o KG. e o KG. É uma coisa meio, todo mundo conta quase como uma coisa cinematográfica, assim, de tipo, sai todo mundo de repente e fica meio... Sabe que... Vocês chegaram a fazer um programa, tu sabendo que eles iam sair. Sim, já sabia que eles iam sair. A gente fez o cafezinho um dia, foi o pior cafezinho da vida, né? Já sabendo que... Porque eu sabia que eles iam sair e a gente tinha que fazer o programa. E na época, quem estava no programa? Além deles três, tu e o Arthur. Sim, só que naquele dia o Arthur não foi. Então eu tive que fazer o cafezinho com o Fetter, o KG e o Maurício, sabendo que eles iam embora para Atlântida. Fazer um programa igual. Que merda, cara. Mas falar merda aqui, né? acho que sim, né? Acho que dá. Eu acho que sim. Ninguém me disse nada, mas assim, por incrível que pareça, cara, o programa foi normal. Ninguém notou nada. Talvez não tenha sido As pessoas não notam, né? Não, e também a gente pegou um pique, né, de fazer o programa que, cara, a gente chegava lá e esquecia o mundo lá fora e fazia, entendeu? E também, no dia a dia também, certamente teve dias que também você estava para baixo, Claro, e a coisa claro. rolava, né? Mas é uma Acontece situação... isso, acontece. Mas é difícil, cara. Essa situação de saber que os caras vão sair e tu tá sozinho ali... Não, foi difícil pra mim, né? Pra ti, claro. Eles estavam sendo promovidos, vamos dizer, entre aspas, eles estavam né? eufóricos, né? Mas, enfim, voltando ao tema do Fetter, num primeiro momento me incomodou essa coisa, claro, deles saírem juntos, porque ficou nítido que eles queriam fragilizar o programa, né? E engrandecer o outro, né? E levar para lá
digamos, a essência do negócio, né? E então isso me chateou, mas muito mais e até já respondendo uma pergunta de um ouvinte que mandou aqui, se eu fiquei chateado com a saída deles, deixa eu ver o nome do Vivente. Do Vivente aqui. E aí, rapaz, agora Tu tá com as tuas anotações parece aquele negócio do Faustão, que ninguém entende aquela letra lá. Mas o Faustão é um papelzinho quadradinho, o meu é uma folha, pelo menos. Mais da folha. O Marcelo Storch Oliveira, que perguntou: quão grande foi a tua decepção quando o Fetter, o KG e o Maurício pularam da barca? E aí já aproveito para responder ele, né? Na verdade, o Fetter, eu não me decepcionei na saída, porque eu já esperava a saída dele. Eu tinha certeza que o Fetter ia sair um dia e não ia demorar muito. E ia ser para a RBS. Ia ser para a RBS, porque ele já tinha um namoro com a RBS, que eu sabia, né? E eu sentia isso nele, assim, a vontade dele voltar, sabe? Ele negava, mas eu achava, tanto que eu dizia isso para ele, né? Eu dizia, cara, tu vai voltar, cara. Sim. E a gente até brincava com isso, né? E eu dizia, cara, vai ser engraçado, né? Tu voltar para lá e a gente virar concorrente, né? Uhum. Depois dessa parceria exitosa na Pop Rock e tal. E ele, não, nada a ver, não sei o quê. Isso nunca vai acontecer, só aqui. Mas os fatos depois acabaram comprovando, né? Agora, me decepcionei um pouco com algumas coisas. Assim, uma vez ele falou que tinha, quando ele saiu, ele sentia assim, a necessidade de matar a Pop Rock. Aí eu vi essa postagem. Eu achei isso meio assim, tipo, que a única missão, pra quê, né, cara? Era uma missão, uma coisa assim, né? Não sei as palavras, mas que era matar a Pop Rock. Matar a Pop Rock, né? Então, isso realmente eu não entendo e não... E que missão é essa, né? Sim, né? Que missão é essa que é matar outro programa, outra emissora, né? É curioso. E não matou, na verdade, né? Porque assim... Não? E até isso é uma coisa que eu sempre procuro deixar claro, assim, e eu escrevi o livro muito em função desse objetivo, né? Mostrar que o que acabou com a Pop Rock não foi a saída do pessoal. Porque entendeu? muita gente associa esse movimento de saída do Fetter e dos rapazes a um momento de fim da declínio rádio. ou fim da rádio e tal. Mas tem toda uma história por trás, né? Não, que é maior do que isso, né? Que se impõe a isso, inclusive. Sim, e não foi imediatamente, né? Claro, não foi tanto tempo depois. Mas, na verdade, a Pop Rock, ela sofreu com a saída? Sim, claro. Não tem como não sofrer, né, cara? Um programa que era líder de audiência, que tinha caras que eram bons pra caramba no que faziam, né? Uhum. Todos eles, né? Obviamente que a gente sentiu, né? Eu perdi sono, a gente ficou preocupado, né? Houve um certo temor, assim, de que, putz, e agora como vai ser, né? Mas a rádio não acabou ali, né? Pelo contrário, depois de um certo tempo, nós até estávamos já bem acomodados com a situação e curtindo, porque, assim, tem uma coisa que também melhorou para nós, que foi o clima interno, né? Porque o clima não era bom quando eles saíram por isso também, né? O clima não era legal entre nós. Então, quando eles saíram, houve um certo alívio nesse sentido. E né? tu fala isso no livro também, né? Falo. Sobre esse clima que não era bom, falo. Então, assim, e aí eu consegui pessoas assim que entraram no programa, o Adriano Domingues, que eu não conhecia. Como é que foi a entrada? Aliás, eles saem num dia... Na próxima edição do programa já tem que ter uma equipe. Ou tu deixou de fazer o cafezinho uns dias? Não me lembro disso. Não, a gente não tirou o programa do ar. A gente juntou quem tava por perto para fazer o programa. Sabe imitar alguém? Tipo, vem aqui tu compor, né? Vamos compor aqui. Eu e o Arthur, né? E o Couto ainda ficou. O Couto ficou um bom tempo ainda, né? E o Couto, nessa altura, ele já era um participante do programa. Ele começou com a risada, depois ele acabou falando, entrando no programa. Né? E aí a gente juntou mais algum locutor ali, né? E assim... Nessa época já tinha o Adriano Domingues e o Heron na rádio? Não, aí que eles entraram.
Aí que eles entraram. Aí a Simone Cabral estava de férias. A Simone não era do Cafezinho. A Simone era locutora da rádio, mas não era do Cafezinho. E a Simone estava de férias em Santa Catarina, com o seu marido na época, o Adriano Domingues. E a Simone ligou quando soube, né, da história toda. O que está acontecendo? Eu digo, olha, tá vendo? É isso aí. Daí ela assim, olha, o que tu acha? Eu posso voltar, né? Interromper minhas férias, se vocês estão precisando. Daí eu disse, olha, Simone, se tu pode fazer isso, né? Vem embora então, né? Se tu tá, né? Jovens, né? Jovens. É. Né? Hoje já não, peraí. Já nem atendo esse telefone. E aí ela disse... E aí ela falou, olha, e eu vou te dizer uma coisa, o Adriano tá na pilha. Tu já conhecia o Adriano? Eu conhecia de vista, porque ele era casado com a Simone, né? E ele era locutor da Rádio Cidade. Nada, cidade. E aí eu disse, o Adriano? Ela disse, sim, o Adriano, ele faz imitação, conta piada, ele é um cara super... Só que eu não conhecia esse lado dele, entendeu? Eu conhecia ele só de ver, de vez em quando, assim. Daí eu disse, não sei agora, né? Vamos ver, né? Tá, daí fui conversar com algumas pessoas, e o Adriano Domingues e tal, né? Aí alguém da rádio disse, olha, o Adriano é um cara engraçado. No churrasco ele é super, né? É isso, eu quero um cara do churrasco. Eu quero um cara do churrasco. Não, eu sabia que ele era um locutor da Rádio Cidade, óbvio, né? Baita voz. Vozeirão, aquela coisa, né? Aí eu disse, bom, vamos esperar o cara chegar, ele vem junto com a Simone, né? Então a gente... Tá, daí eles chegaram... Ele vem de carona com a Simone? Ele já veio com a Simone, né? Conversamos e aí ele disse, cara, eu faço um monte de personagem, eu imito o Olívio, eu imito sei lá mais quem, que ele falou ali na hora, né? Cara, e o Olívio, ele imita muito bem, né? Sim, ele é um baita, ele é um cara, ele tem um talento com a voz, assim, né? E também um baita criador de meme, assim, a gente não usava essa vinheta, palavra. Né? Ele era um vinhetinha. vinheteiro, assim, né? Aquelas coisas, ele que criou, né? O Mas Mauro. E outros. Até hoje, né? Até hoje. E outros personagens da TV, assim, que ele fazia também. Aí eu disse, cara, nós tava no desespero, né, cara? Tá, então vambora. Né? Contratamos o Adriano, ele entrou no Cafezinho, a Simone passou a integrar o programa também, porque ela não era do programa, e eu achava que era legal ter uma mulher, porque não tinha mulher no programa, né, cara? Verdade. Isso era uma coisa que me incomodava. Desde que eu entrei sempre teve. Quando eu entrei já aí a Simone Carol passou... Reck, a Sim, Simone... depois a gente... Aí teve a Carol, teve a Sabrina Omerich, a Cláudia Tages participou também, uma época assim... Uma vez por semana. A Grazi, eu acho, do skate. A Grazi não chegou a entrar no Cafezinho. Talvez ela tenha feito um ou outro programa, assim, mas não foi efetiva, assim, não. Mas, enfim, já respondendo a pergunta, né, eu fiquei mais decepcionado com o KG e o Maurício, porque eu achava que tinha uma chance deles ficarem, né? Porque o convidado era o Fetter para ir, né? O cara que ia com toda a pompa e circunstância era o Fetter, né? Sim, daí levar mais gente é tipo um desmonte, né? Assim, pensando... Pro programa em si, né? Não tô nem falando pro resto da rádio, né? Mas... Que era a ideia. Matar a Pop Rock. E o KG mais ainda, porque o KG era meu amigo pessoal, né, cara? O KG eu conhecia de muito antes, né? Pegou no colo o KG, né? Não, isso não. Não chegou nesse... Não é tão de tão longe. Então eu fiquei, sim, chateado com eles, né? Mas, cara, isso já passou também, né? Eu conversei, inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, eu fiquei muito tempo sem falar com o KG. Aí eu liguei pro KG e disse, cara, olha só... E ele já não estava mais na Atlântida também, então as coisas já tinham mudado, né? E eu disse, cara... Ele estava na União, eu acho, né? Ele estava na União já. Ou tinha recém saído da Atlântida, alguma coisa assim. Aí eu disse para ele, cara, tô escrevendo o livro da Pop Rock, eu queria que tu participasse, que tu,
né, respondesse umas perguntas, ou que tu escreva um texto, enfim. E ele, claro, cara, tranquilo. Aí conversamos, aí zeramos tudo, né? Mas vocês não tinham se falado desde anos sem se falar? Desde então. Não tínhamos mais nos falado. A não Mais ser... de 10 anos. Não, a gente tinha se cruzado uma vez ou outra. Tipo, num show. Eu lembro que eu cruzei com ele num show no Pepsi on Stage. Mas assim, ele tava até com os caras da Atlântida junto, e eu, sabe? É tipo encontrar ex, assim, né? A gente meio constrangido. e aí, sabe? Aquela coisa meio... E aí, né? Uhum. E uma vez também cruzei com ele na Redenção. Também naquele clima também, criança e cachorro, bola, sabe? E aí, tudo bem e tal. Mas de conversar, assim, a gente não tinha conversado. Louco, hein? E aí a gente sentou, daí, por ocasião do livro, a gente conversou e depois gravamos o podcast também, né? Foi super legal. O Porã era da Pop Rock? Nessa época, não? Não, o Porã tava na Atlântida já. Já estava lá. Ah, tá. Já estava lá. E o Maurício também foi a mesma coisa. Eu entrei em contato com ele para pegar um depoimento para o livro. Ele também, super na boa, assim. Nem ficou, assim... Não teve nenhuma questão maior, assim. Ah, ele deu o depoimento, tu disse? Sim, sim. Ah, tá. Foi uma ruptura, mas foi, assim, impactante, assim, né? Até pra audiência. A audiência se engajava muito, né? Com essas lutas, né? Sim, claro. Tem um negócio, vamos migrar, vamos migrar, fica... Virou um Grenal, assim, Virou um né? Grenal, é. Porque... E nós era o Inter, hein? A Pop Rock era o Inter. Olha aí, já não sei, porque daí tem o pessoal do Grêmio. Mas não, o pessoal dizia, né? E eles diziam migre, né? Pro Pretinho Básico Migre. e tal. E a gente dizia a Pop Rock, a original. Não migre. O resto é cópia. O resto é cópia, é verdade. É. Que foi uma vinheta que o próprio Couto gravou, né? Antes de ir pra lá. Depois o Couto foi também, o Couto foi também, é. Então teve tudo isso. Mas, cara, isso fazia parte do jogo, né? Da briga, né? Assim como eu tentar tirar o Piangers de lá. Tu tentou tirar o Piangers de lá? Sim. Você tentou tirar o Piangers e o Mr. P? Eu tentei o Piangers, o Mr. P e o Potter. O Potter também? Sim. Tudo isso está no livro, tá? Eu só tô aqui agora trazendo mais detalhes. Engraçado, eu li o livro e eu ainda fico surpreso com algumas coisas. Tu esqueceu essa parte? Não, eu sou ruim de memória, mas eu li o livro numa sentada. Falando sério, para quem quiser comprar esse livro, eu li na rede numa sentada. Em Bombinhas, né? Era isso, cara. Era isso, cara. Era Bombinhas. Aquele clima. Intelectualidade, cara. Aquele ventinho, aquela brisa. Aquela brisa, cara. Mas li mesmo, cara. O livro é muito bom, muito fácil de ler. E também não é muito... É legal que não é muito chapa branca, não, né? Tu falou umas coisas... Deu uma cutucada no que precisava. Eu falei de coisas que não deram certo também, né? Porque... Falou de brigas. Sim, porque eu pensei, cara, se é pra só contar o lado, né, assim, festivo da coisa... Agora que a rádio nem existe mais, não tinha muito sentido para mim. Assim, a minha ideia era trazer uma análise um pouco mais crítica, assim, até para as pessoas saberem o que rola dentro de uma rádio, como é que se faz uma rádio no dia a dia. Talvez esse tenha sido um dos objetivos principais. Assim. E uma rádio jovem, né? Uma rádio jovem, FM... Que estava já deixando de ser jovem, né? Que já estava deixando de ser jovem, né? Porque exatamente. É natural, assim, o envelhecimento, né? Sim, tu mantém o que deu certo, né? E aí o que deu certo vai envelhecendo. E aí tu... Exatamente. Que são as pessoas, que são os projetos, que são os programas, né? E esse é um desafio muito grande, cara. Tu manter um projeto, assim, atualizado, né? Para uma faixa etária que também vai envelhecendo. Que também vai. É aí que tá. E aí tu tem que optar, ou tu vai acompanhando esse público que é teu ouvinte, mas que está envelhecendo, ou tu renova e perde esse público para captar outro, né? Bom, então agora vamos às perguntas dos ouvintes, né? Isso era só a introdução. Isso era a introdução, cara.
É que, cara, não tem como, a gente começa a falar desse assunto, meu, e é maluco isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos destinar um tempo agora para responder as perguntas. Se não der para responder todas, que eu acho que não vai dar, a gente depois faz um segundo programa. Uma nova rodada, né? Então, vamos lá. Pegar aleatoriamente aqui... bom, duas eu já respondi lá no papo inicial, né? Então já facilita um pouco. O Sandro Emerim perguntou. O Sandro Emerim. O Sandro Emerim. Esse ouviu todos os programas. Ele gravava os programas, né, cara? Ele tinha já. Ele estava à frente da própria rádio nessa coisa da internet, do podcast. Do podcast. Né? Porque ele gravava todos os programas da rádio em casa. No computador dele. E disponibilizava, né? Sim. Coisa que depois a gente passou a fazer também, né? Até pro próprio site e tal. Uhum. E o Sandro virou um parceiro da rádio. Assim. Chegou uma época que eu brincava com ele. Disse, cara, eu vou ter que começar a te pagar, né? Porque tu grava toda a programação, me manda cópia dos programas, né? Ele era muito à frente, cara, da questão do... Porque a gente pegou a transição do digital ali, né? Na Pop Rock. O computador entrou na nossa vida ali, né? Então ele pergunta sobre o show do Cascaveletes, que é uma coisa que eu já respondi várias vezes em outros episódios, outros programas, né? Porque na última festa de aniversário da rádio, não, foi a penúltima, depois a gente ainda fez uma, mas foi a primeira depois da saída do Fetter, KG e Maurício, que a gente reuniu os Cascaveletes, que não tocavam juntos há 15 anos, para fazer o show, um dos shows de aniversário. Isso é histórico. Como grande atração da festa, né, de aniversário da rádio. Se não me engano, foi em 2008 isso. Bom, no livro tá certinha a data, né? A cabeça aqui não vai estar certa, mas o livro tá. Não, eu acho que é 2008. Acho que é 2008. E, claro, o show foi gravado. Foi gravado em vídeo e áudio, né? E bem gravado, né? E, cara, muita gente pergunta sobre esse material, porque, cara, foi um show histórico. As pessoas deliraram, né? O pessoal chorou, muita gente chorava. Tinha quase 20 mil, uns 18 mil. Imagina só. E... Aquele é o último show também do Cascaveletes? Sim, foi. Eles não fizeram mais nada. Não fizeram mais nada. E pouco tempo depois o Flávio faleceu, né? Alguns anos depois. E eles nem tocariam mais junto, porque eles não estavam mais afim de ser Cascaveletes, né? Uhum. Eles fizeram aquele show porque foi um pedido nosso, porque foi aniversário da rádio, e era só um show, né? Mas vocês buscaram o Júpiter em Londres. Em Londres, né? Sim. Buscamos ele lá. Cara, foi muito complicado fazer o show, porque ele estava... bom, ele já era um cara assim... O Flávio cometia vários excessos, né? Bebia bastante. Isso não é segredo mais, né? Sim. Já não era segredo na época, mas... e a gente teve que ter todo um cuidado para que ele não bebesse muito, porque só para tu ter uma ideia, tá? Porque não dá para contar tudo, senão a gente vai ficar só nesse evento aqui. Okay. Tinha 2 dias, quando ele chegou de Londres, tinha 2 dias para ele fazer... para eles ensaiarem. Eles não tocavam juntos há 15 anos. É um tempo, né? É um tempo. No primeiro dia de ensaio, não teve ensaio. Porque de 2, 1 já... Porque o Júpiter chegou já... Sim, já estava... Chegou passado já. Passado, se deitou no chão e disse, não vou tocar Cascaveletes, coisa nenhuma. Não tô afim de tocar música do Cascaveletes. Trouxe um cara de Londres pra se deitar no chão. Mas e agora, cara? Aí o Neiva Soria contou isso também, né? Na entrevista aqui no podcast. Aí eles disseram, cara, vai pra casa, descansa, amanhã nós vamos ter que ensaiar, porque nós temos que tocar as músicas dos Cascaveletes. E aí que a gente resolveu, né, cara, encostar um personal, como é que eu chamo no livro? Um cara
para cuidar ele, entendeu? Sim, um monitor ali, né, quase. Um cara para ficar cuidando para ele não beber demais, entendeu? Sim. Porque senão não ia rolar o show. Para cumprir a meta, né? A meta, o que estava acordado, né? Sim. E aí teve um amigo dele, né? Um cara que convivia com ele e tal, e disse, não, tudo bem. Esse cara ficou, então, com essa... Ele tinha que ficar 24 horas, né? Acompanhando ele para ele não se exceder na bebida. Na verdade, para não beber, né? Não beber nada, né? Não beber nada. Mas a gente é apreensivo se ia dar certo isso ou não, né? Sim. Como é que segura o cara, né? Não tem... E como é que tu diz para um cara que é um roqueiro, né, cara? Pô, não pode tomar uma cerveja. Que é chato, o roqueiro ainda, né, cara? Porra, cara... Eu me sentia mal de fazer isso, mas, cara, ou era isso ou o risco de não ter a grande atração da festa. Mas vocês perceberam, assim, essa apreensão começou a rolar quando houve esse episódio? Ou vocês já sabiam que era uma tarefa... Nós já sabíamos que não ia ser fácil. Mas... quando aconteceu esse episódio aí dele não querer ensaiar, daí acendeu o alerta, né? A alma ficaram no bar com 20 mil ingressos vendidos. A cabeça inchada já. Cara, o que eu vou fazer? Cara, foi muito tenso, cara. Foi muito tenso. Mas tá, eu não vou contar toda a história aqui. Sandro, a resposta para tua pergunta é o seguinte. Quando eu entrevistei o Neivan Soria para o podcast, tá lá no início, se tu pegar a lista dos episódios, tem o papo com ele ainda só em áudio, né? E ele disse na entrevista que eles têm a ideia de lançar várias coisas dos Cascaveletes, a própria banda lançar, né? E eu tenho esse material, mas como foi um acordo assim, de que nós não divulgaríamos isso, né? Em respeito à banda, eu não vou disponibilizar isso, né, cara? Porque foi um trato que a gente fez, né? Quem é que foi vocês mesmos que filmaram? Como é que foi a... Não, tinha uma empresa que estava fazendo a filmagem toda do evento, que gravou e fez E áudio bom, tudo bom. Tudo bom. Áudio, imagem, eu vi, bom. Cara, eu vi esse show em vídeo, eu vi quem tem é o Ramiro Ruschel. O Ramiro tem, porque o Ramiro foi um dos que... O Ramiro estava no churrasco onde a ideia surgiu, né? O Ramiro, o Lelê Bortolassi e o Bart Lopes, que foi quem fez o corre, né? Fez o corre. Então, assim... é um DVD, deve ser. É um DVD. A mídia é um DVD. É um DVD. Um DVD pirata, né? Eu vi na casa dele, provavelmente no lugar onde eles tiveram a ideia de fazer, porque lá nos fundos da casa. Na churrasqueira. Na churrasqueira, exatamente. Então vamos aguardar aí que a própria banda, né, faça esse lançamento, né? Esse lançamento ia ser importante. E não só isso, eles têm outras coisas dos Cascaveletes que eles querem lançar, segundo palavras do próprio Flávio. Aliás, do próprio Ney, né? O Flávio, infelizmente, não vai poder opinar. Bom, vamos lá então. Vamos responder mais alguma pergunta aqui. O Ricardo Souza pergunta: quais radialistas eu sempre quis ter na equipe, mas não foi possível? Nós já falamos alguns... Já citamos aqui, né? Na verdade, assim, quando teve a saída do Fetter, KG e Maurício, eu tentei algumas pessoas da Atlântida por uma questão estratégica, né? Porque eu queria tirar... Revidar, né? Revidar, exatamente. Eu queria mostrar que nós também tínhamos algum poder, né? E tínhamos mesmo, né? Eu poderia trazer algumas pessoas, mas, assim, não consegui, naquele momento não fechou, assim, né? Alguns até ficaram afim, mas... O maior impacto daquela época seria o Mr. P, né? O Mr. P eu tentei, eu já tinha tentado o Mr. P, né? Na rodoviária, né? Quando a gente foi na rodoviária tomar um suco de laranja. Mas, no fim, depois eu acabei conseguindo o Mr. P mais recentemente, já na Mix, né? Mix, Então eu realizei o sonho. O Mr. P é um cara que eu tinha vontade de trabalhar, mas acabei conseguindo. Então não preenche aqui o requisito, né? A Piangers, Potter...
E mais alguém tu tentou de lá? O Porã, na época, eu tentei. O Porã não Tu era... já trabalhou com o Porã. O Porã já tinha trabalhado comigo, estava na Atlântida, e eu fiz uma proposta para ele. Mas dá para reformular essa pergunta e estender para também radialistas que tu nunca trabalhou, assim, propriamente, tu acha que tu gostaria de ter trabalhado? Eu, por exemplo, ouço às vezes um locutor, sei lá, numa rádio de notícias, assim, que não tem nada a ver com o tipo de rádio que a gente faz, né? Ou no futebol, e acho boa a locução do cara ou a performance do cara, mas não tem muito sentido para o nosso tipo de programa ou para o nosso tipo de rádio. Eu vou dizer um cara que tu não trabalhou, mas que ele quis trabalhar contigo, que hoje é do esporte, que é o Gamba, né? O Felipe Gamba. O Felipe Gamba, cara, o Gamba é uma história maluca, porque ele... E ele é um baita locutor. E hoje ele é um cara importante no rádio gaúcho, né? E ele, na época, ele queria só entrar numa rádio. E como ele era ouvinte da Pop Rock, ele escrevia cartas de papel mesmo, dizendo, cara, não tem nada aí pra mim, não sei o quê. E hoje ele é o Gamba da gaúcha. Ele né, é o Gamba, baita. Eu disse pra ele, cara, olha que bem que eu te fiz, né, cara? Se eu tivesse te contratado, talvez tu não estivesse na gaúcha hoje. Mas, brincadeiras à parte... Não, acho que... Cara, no estilo cafezinho, assim, no estilo Atlântida, pop rock, mix... o Potter é um cara que eu nunca trabalhei e que eu acho que poderia... Não, o Potter é muito bom. É um cara que eu gravei com ele podcast também e eu sinto assim que poderia rolar uma energia. Um clima, entendeu? né? Um clima, podia rolar um clima. Mas tem outros caras que também poderia, né? Tu é um dos poucos radialistas de Porto Alegre, vou dizer de Porto Alegre, apesar de ser Cachoeira, mas considerando Porto Alegre, que não passou pela RBS, né? Não passei, cara. Nunca tentaram te levar para a RBS? O Fetter, depois que ele saiu, ele me fez uma proposta, né, para mim e para o Arthur, para a gente ir para o Pretinho Básico. Porque rolou uma ideia lá de todo o cafezinho para Atlântida. E aí foi o Fetter quis fazer em 2 viagens. Levou primeiro metade, depois queria levar o resto. Eu não sei bem por que isso aconteceu desse jeito, assim, sabe? Porque ele poderia ter convidado todo mundo, né? Sim. Mas no primeiro momento ele levou os mais chegados, assim, os que eram mais próximos dele. Mas depois ele me fez uma proposta para mim e para o Arthur. E a gente não quis. Nós dois ficamos resistindo ao assédio. A mão do mercado. A mão do mercado. Mas é interessante tu não ter trabalhado na RBS em nenhum veículo, né? Mas, assim, nenhum. É curioso. Isso é uma coisa da galera da Ipanema, talvez, não? Muita gente da Ipanema, acho que... Mas, por exemplo, a Kátia... A Kátia trabalhou na RBS. A Kátia já trabalhou na TV Com. A Kátia não tinha trabalhado, mas ela fez TV, imagina. Fez e trabalhou na Itapema também. Ela chegou a fazer um período, um programa na Itapema FM. Mas, cara, não sei se isso é bom ou não, né? Eu não diria que não trabalharia. Então, foi a vida inteira concorrente da RBS. A vida inteira eu não trabalhei na RBS. Mas, assim, cara, eu não digo assim que... Eu não tenho orgulho disso. É um detalhe. Não, mas é raro, né? É raro, É raro, pensando que aqui tá no Rio Grande do Sul, dominado. Óbvio, é muito. A RBS é muito presente, né? E é um caminho que se busca muito, né? E tu fez uma trajetória paralela em pelo menos 2 rádios muito importantes, muito competitivas, né? Por um lado isso é legal, né? Por um lado isso é legal, por todos os lados isso é legal, cara. Mas enfim, isso também eu conto no livro, né? Talvez não com tantos detalhes, né? E não com as expressões também, né? O tom de voz, o tom de voz, cara, o tom de voz. Isso faz. Mr. P. Sim. Eu não entendo a Tata Werneck. Aí está. Pai, o Mr. P, que figura, né, cara? Que figura. Um grande pensador do nosso tempo. Mas, ô Deborba, tem muita história, né? Tem. E muitas perguntas aqui dos ouvintes, cara, que a gente não... Pô, tu podia fazer engajar de novo a galera para essas perguntas e trazer, junto com as que faltaram, mais umas outras. Mais umas perguntas, né? Faz um episódio novo. Então tá lançado já, se alguém já quiser mandar, né? Pode usar as redes sociais desse amigo que vos fala. No Twitter
eu mudei no Twitter, agora é Mor... O cara sabe muito bem. Eu mudei, cara. Puxa vida. Não é? Tu era antigamente M. Borba, depois tu virou Mauro Pop Rock. Mas tu já mudou isso. Eu já mudei. Agora Vou descobrir qual é o BorbaCast. BorbaCast? BorbaCast. Pô, melhor ainda. No Twitter, me procurem lá. Ou no Instagram e no Facebook é Mauro Borba. Sim. E aí, é só entrar ali. O Twitter é o que tu usa mais, né? De rede social, o Twitter, né? Eu uso mais o Twitter, mas para se comunicar, assim, mandar mensagem, eu acho que o Instagram e o Facebook são mais fáceis, né? Manda mensagem ali, faz a pergunta, né, sobre a pop rock, sobre rádio de uma forma geral. Influencer, abre a caixinha. Sabe a caixinha de perguntas, aquela do Instagram? Eu pensei em fazer isso. Eu pensei, mas é que aí funciona só na hora ali, né? E tem que ser ao vivo daí. Ou não? Tu pode depois pegar, coletar elas. Eu acho que eu não sei se o tempo que ficava os stories no ar ou se depois tu pode ver esses stories e as respostas. Mas tem, enfim. Não, posso fazer. Tem 24 horas para isso. Posso fazer, só que aí não gera um episódio do podcast, né? Então a gente tem que decidir. Não gera um episódio do podcast? Por que não? Não, porque eu vou responder lá. Não vou colocar no ar como... Não, tu vai ver as perguntas, pega elas e traz pra cá. Não responde lá. Sim, claro, entendi. Capitão, amado mestre. Eu sou um cara, eu sou um influencer analógico, né? Então, eu custo um pouco a captar como é que se usa essas ferramentas, né, cara? Aliás, eu pretendo... Cara, eu tenho uma ideia de fazer lançar um podcast com esse nome aí. Analógico Influencer. No tempo da fita cassete. Mas tem que ser que nem a Fê Cris disse, né? Tem que lançar em fita cassete. Claro. Não pode ser assim, né? E vou câmera digital. Vou vender lá no centro. Vou vender no centro. Tá, fechou. Fechou todos. Então, vamos combinado, vamos fazer. Fechou todos. Obrigado, Edu, aí pela Tamo junto. Participação. Tu me dá carona de volta agora? Claro, cara. Fechou. Então, tamo junto. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Então tá, pessoal. Até a próxima.